Os caça-tanques eram veículos muito produzidos, os mais produzidos pelos alemães, e sua relação custo-efetividade os tornava os melhores blindados da Segunda Guerra Mundial. No entanto, eles acabaram desaparecendo em grande parte após o fim do conflito, fazendo com que hoje quase não existam veículos blindados deste tipo. Mas os extraídos de novos conflitos militares nesta década estão criando um ambiente perfeito para que eles possam retornar novamente. Sim, embora não pareça, a dinâmica atual das batalhas blindadas está se assemelhando muito à que deu origem ao enigmático caça-tanques. Hoje vamos esclarecer o porquê disso, para assim determinar se modelos de caça-tanques poderiam voltar a ser produzidos. Então fique à vontade, meu nome é Kevin Aguilar e isso é Hans Club. Como provavelmente já sabem, o caça-tanques foi inventado pelos alemães em 1935, numa tentativa de dar uma segunda vida aos, naquele momento, já antiquados Panzer I. Estes, como armamento principal, usavam duas metralhadoras MG-13. Para lhes dar um poder de fogo superior, adaptou-se a eles um canhão antitanque Skoda de 47 mm, sendo batizado como o Panzerjäger I, tendo uma grande recepção pelo alto comando, levando em conta que estes eram veículos que de outra forma iriam para o desmanche. Outros veículos como o Marder II também são um caso similar, só que desta vez no chassi do Panzer II. Ao ver esses blindados em combate, os alemães perceberam o potencial deste conceito. Esses veículos eram extremamente baratos de produzir e tinham a capacidade de efetivamente destruir tanques sem muito esforço. No entanto, mesmo que quisessem, não podiam produzir esses blindados de maneira ilimitada, pois por razões óbvias não havia chassis de Panzer I e I infinitos. Então os alemães decidiram desenvolver um veículo do zero para ser um caça-tanques. Felizmente para eles, alguns anos atrás, no coração do Reich, estava sendo gestado um veículo experimental que atendia às características que estavam procurando, um design inicialmente baseado no chassi do Panzer I e depois no Panzer III. Este seria o Stug 3, que foi projetado para dar apoio pesado à infantaria, para destruir fortificações e posições defensivas, um conceito que eles chamaram de arma de assalto. Mas em 1940 veria seus primeiros combates na frente oriental contra a União Soviética, tendo um desempenho surpreendente destruindo veículos blindados inimigos. Notando isso, os alemães decidiram desenvolver uma versão do Stug 3 mais adaptada para destruir tanques. E ali nasceu o que conhecemos como caça-tanques, o Stug 3. O Stug 3 e 4 vieram a calhar para os alemães em 1942. As baixas de tanques já eram um problema para o eixo, porém, este pequeno veículo sem torre, baseado no chassi do Panzer III, era muito barato de produzir. Um Panzer IV custava $440 mil, enquanto os Stug 3 custavam apenas $350 mil, economizando entre $60 e $90 mil por veículo, dependendo de outros fatores, o que é impressionante. O Stug 3 economizava tanto dinheiro porque, para criar um novo blindado, é necessário fazer a infraestrutura para sua fabricação, novas máquinas e uma linha de produção exclusiva para fazer todas as suas partes. Por isso, é muito comum que naquela época os blindados compartilhassem componentes entre eles, canhão, suspensão, esteiras, entre outras coisas. A economia não vinha apenas na aquisição do blindado, mas também em operá-lo. Basicamente eram um Panzer III sem torre, por isso mecanicamente eram muito simples, comparados a tanques como o Panzer, 4 Panzer 6 Tiger ou o Panzer V. Está bem, o Stug era barato, mas era eficaz? Pois bem, estima-se que as baixas causadas pelos Stug 3 foram de mais de 30 mil veículos inimigos no total, foram produzidos 10 mil desses, e também existiram outros modelos de caça-tanques como os Hetzer ou como os Jagdpanzer, ou baseados no chassi do Panzer IV. Apesar da negativa do general Guderian, que considerava esses veículos inúteis devido à produção de um veículo similar, o Stug 3 e 4, este último fato persistiu. Ao ver o sucesso desses veículos, os soviéticos acabariam criando os seus, tendo modelos provavelmente muito mais imponentes, como o ISU-152. Essa coisa dava medo. Além disso, é claro, os norte-americanos também fizeram os seus. Um modelo muito interessante era o T-28, meu blindado pessoal favorito. Tudo isso fez com que a proliferação desses veículos fosse tal
que se viram grandes batalhas de caça-tanques por toda a Europa. O tanque de combate principal, ou Main Battle Tank, esses tanques tinham o tanque de combate principal, ou Main Battle Tank. Esses tanques tinham a capacidade de suprir o papel de caça-tanques, bem como o de um tanque médio e, claro, também apoiavam a infantaria e podiam penetrar e destruir defesas inimigas. Era mais barato ter um único blindado principal para todos os papéis do que um para cada função. Quando os MBTs surgiram, os caça-tanques e a grande variedade de blindados vistos na Segunda Guerra Mundial começaram a desaparecer. Do surgimento do caça-tanques, podemos extrair características fundamentais para o seu desenvolvimento. Por exemplo, como podemos ver, surgiram da necessidade de criar veículos mais baratos para assim economizar dinheiro. Também surgiram para poder alimentar um conflito que demandava cada vez mais blindados, porque eram mais fáceis de produzir. Outra boa razão para a sua aparição era que eram parcialmente mais fáceis de proteger contra contramedidas antitanque da infantaria, graças a ter um perfil muito baixo e não ter torre. Um exemplo disso eram as lâminas de Schürzen, que podiam cobrir quase todo o tanque, graças ao fato de este não ter torre, tornando muito difícil que os tiros de fuzis antitanque e projéteis HIT pudessem causar danos. Esses três fatores, a necessidade de reduzir custos, a necessidade de fabricar mais blindados em menos tempo e também protegê-los melhor da infantaria, também podemos ver na Guerra Moderna. Por exemplo, vamos nos concentrar no atual conflito russo-ucraniano em vigor. Neste conflito, os blindados Main Battle Tank, tanto ocidentais quanto de origem soviética, estão sofrendo baixas realmente alarmantes. Não porque sejam tanques ruins, mas porque diretamente a intensidade do conflito é tal que nenhum tanque está isento de ser destruído. Em cada pequena escaramuça, ambos os lados podem perder até 100 blindados. Atualmente, os MBTs são muito caros para repor, muito mais do que na época da Guerra Fria e da Segunda Guerra Mundial. Isso causou uma escassez geral de tanques em ambos os lados. A Rússia, por exemplo, teve que mobilizar tanques fora de serviço, como os antigos T-5455, sendo uma loucura, já que esses tanques têm mais de 80 anos. Nunca teríamos imaginado, e é que os tanques estão cada vez mais difíceis de proteger. Hoje em dia, até um simples soldado pode destruir um tanque. Drones, armas antitanque, para-infantaria, artilharia precisa, foguetes e mísseis. Os tanques nunca foram tão vulneráveis, até mais do que na Segunda Guerra Mundial. Isso contribuiu para a grande escassez de tanques que mencionamos anteriormente. Vemos isso na Rússia, mas o que aconteceu com ela também poderia acontecer com qualquer nação que se envolva completamente em um conflito de alta intensidade. Agora isso é causado por um conflito em um pequeno território. Você consegue imaginar o que aconteceria com um conflito na escala da Segunda Guerra Mundial nos dias de hoje? Ou não precisaríamos escalar tanto? O que aconteceria se, por exemplo, duas nações da OTAN iniciassem uma guerra hoje com a Rússia? Isso seria um completo desastre para essa nação. E estamos falando de uma nação totalmente industrializada. Obviamente, em qualquer nação, isso poderia ser um grande problema. Então, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial para a Nova Guerra Moderna, precisamos de tanques muito baratos para operar e produzir, que sejam fáceis de produzir, para que possam ser produzidos aos montes em apenas alguns dias e cujo design facilite a proteção contra armas antitanque, tanto da infantaria quanto lançadas por drones. Tudo isso sem comprometer a proteção que os blindados Main Battle Tank já fornecem atualmente. Que tipo de veículo você acha que poderia atender a essas demandas? Pois é, os caça-tanques. Veículos como o Street Bank 103 eram modelos muito econômicos e bastante curiosos. Por exemplo, um Street Bank 103 custava $230 mil. Atualmente, seria muito difícil fabricar seu perfil extremamente baixo. Nos dias atuais, seu perfil extremamente baixo era evidente. Seria muito difícil acertá-lo em qualquer circunstância. Proteger um veículo sem torre, de drones ou de foguetes, seria muito simples, ao não tornar a metade superior do seu tanque móvel. E estes, claro, podem derrotar outros blindados e sem problemas, numa situação crítica de guerra intensa, como a que os alemães viveram em 1942 ou como a que a Rússia está, que esperamos que não, poderia se tornar ainda mais intensa, pegar um chassi que você já produz e colocar um canhão sem torre para economizar cerca da metade do valor do blindado.
que você está produzindo. Parece uma ótima ideia, principalmente considerando que realmente não se está perdendo tantas características como resultado. Embora não saibamos o futuro, os conflitos atuais parecem favorecer os blindados baratos e facilmente substituíveis, tornando possível que em alguns anos possamos ver novamente esses veículos lendários nos campos de batalha. Por exemplo, vejamos esta arte conceitual de um Abrams sem torre. Você acha que algo assim seria útil nos dias de hoje? Deixe-me saber nos comentários. Muito obrigado por este vídeo e nos vemos na próxima. Adeus.